Olá pessoal do 9º ano, professora Denise, Geografia. Vamos continuar aqui, tá? Lembrando que o conteúdo que nós estamos trabalhando já foi para vocês no roteiro de estudos, com as atividades, com vídeos sugeridos, né? Mas agora então a nossa aula para esclarecer, para que vocês possam realizar algumas atividades que eventualmente tenham tido aí alguma dúvida, tá? Então nós vamos ver aqui a agricultura do continente europeu, política agrícola comum da Europa, a industrialização europeia, a produção energética e a rede de transporte e a dinâmica econômica, tá? Lembrando que esse bimestre aí nós ficamos só na Europa, já vimos aspectos físicos, já vimos limites, né? Agora então vamos entrar nesses aspectos mais econômicos. Aqui então, para que a Europa possa ser industrializada, ela precisa investir em energia. Essa energia então, ainda em sua maioria, vem de recursos não renováveis. Quais são eles? Petróleo e carvão mineral. Lembrando que vai se fazer uso do que se tem e também uma parte então importa, tá? Para o crescimento econômico é indispensável que se tenha essas fontes de energia, mas também temos aí uma contrapartida. Ainda aqui, né, em não renováveis, essa necessidade então de crescimento faz com que haja um esgotamento ambiental, apesar de esforços para reflorestamentos, né, e tudo isso. Também se tem ali uma consciência de que é necessário buscar outros meios de produzir energia que não impactem tanto o meio ambiente, tá? Ah, mas a energia solar não impacta em nada, a eólica também não. Impacta, pessoal, nenhuma fonte de energia é isenta de impacto. Aqui mesmo com essas placas, os pássaros que passarem por aqui, eles vão receber este reflexo e provavelmente vão morrer, tá? Aqui também as hélices, né? Elas geram aí um certo ruído e também interferem ali na passagem dos pássaros. Mas se nós formos ver em relação ao petróleo e carvão mineral, é um impacto muito menor, tá? A Alemanha, então, aqui nós temos como referência, né? Nessa produção de energia limpa, e a Suíça. A indústria na Europa. Nós temos aí, no continente europeu, um crescimento muito grande desde a primeira revolução industrial. Ela se deu aí pelo auxílio da manufatura, que era cada um responsável por uma etapa da produção, a máquinas. Então, nós temos um grande crescimento. Esse crescimento, ele teve aí períodos de retração, né? Nós tivemos a Primeira e Segunda Guerra Mundial, depois temos os Estados Unidos, que surge como potência, mas nós temos também o Plano Marshall, que injetou economia, Estados Unidos injetou dinheiro na economia europeia e ela torna a crescer, tá? Mas lembrando que os Estados Unidos não foi bonzinho, eles estavam com receio da influência do socialismo, né, da União Soviética, e decidiram então emprestar dinheiro, fazer acordos, eu te empresto, tu compra só as minhas mercadorias até se recuperar, e não vai então negociar com a União Soviética. Aí então, pessoal, nós temos uma retomada dessa economia, e aí o que se destaca? Alta tecnologia, tá? Então nós vamos ter as sedes das montadoras Volkswagen, Citroën, Peugeot, Renault, Fiat, né, na Europa, e também temos aqui a indústria farmacêutica. Lembrando que são indústrias que têm ali uma alta tecnologia e alto rendimento, diferente do Brasil, se nós formos comparar. Nós somos aí produtores, exportadores de commodities. O que é isso? Matéria-prima. Eu vendo o gado praticamente inteiro, eu vendo a soja para ser beneficiada em outro país, tá? Com pouco valor agregado, ferro, né? Minérios como um todo. Então,
prof, então quer dizer que toda a Europa é desenvolvida? Não. Nós temos aspectos aí que vão colocar em xeque ali a produtividade e o crescimento de alguns países. Mas por quê? Se alguns são tão ricos e outros não. Alguns países, durante a Guerra Fria, né, a União Soviética, ela incorporou esses países. E nós vimos já ao longo aí dos estudos de geografia e história que o socialismo não dá certo em aspectos financeiros. A economia não gira e ele tende a falir. O maior exemplo disso é a Alemanha. A Alemanha tem hoje reflexos da parte que pertencia à União Soviética e a parte que pertencia então à França, Inglaterra e Estados Unidos. Essas capitalistas mais desenvolvidas e socialistas menos desenvolvidas, tá? E isso se reflete até hoje, tá? Então, mas em geral, né, nós temos grandes potências econômicas. E essas empresas aqui são todas multinacionais, transnacionais, tá? Tem a sede nesses países, mas instalam suas fábricas para produzir em outros. Aqui nós vamos ter, então, uma montadora, né, na República Tcheca, que fazia, então, parte da União Soviética, e é o retrato, então, desse menor dinamismo econômico. A agricultura na Europa, apesar de ter espaços pequenos, se nós considerarmos aí que o continente europeu ele só perde ali em tamanho menor para a Oceania, é uma agricultura mecanizada, é uma agricultura que também investe tecnologia, tá? Para ter um rendimento maior. Então esta é a característica. E a agricultura familiar também não é sinônimo de falta de tecnologia. A gente tem que desmistificar isso. Eu posso ter sim uma pequena produtividade, posso usar tecnologia de grãos, de solo, de maquinário, né? Então, tudo isso vai influenciar nesta alta produtividade, tá? Outra questão interessante é em relação, pessoal, a incentivos. Quando o governo ele subsidia produtos para a agricultura, eu consigo fazer com que a minha produtividade ela renda mais, sem precisar pagar tantos juros, né? Envolver tanto empréstimos caros, e consigo fazer com que o meu negócio ele caminhe sem precisar me deslocar para as cidades, né? É um problema sério quando as pessoas têm que sair do campo para ir para a cidade porque não tem condições de produzir, tá? A questão do relevo também possibilita, em partes, em lugares, né? Tem aí uma grande planície na área central, o que favorece, então, o cultivo, tá? Principais culturas, então, trigo, centeio, aveia, batata, beterraba, tudo isso, pessoal, todos eles são cultivos de áreas frias. Apesar de ter aí sementes transgênicas que já trazem frutos e cereais para áreas tropicais, então um cultivo de áreas temperadas, tá? Voltando à questão da divisão do planeta em zonas térmicas. O que nós precisamos também reforçar? A União Europeia, ela facilita e ela fortalece tudo isso, porque se nós formos ver, os países são muito pequenos. Como uma economia iria sobreviver desta forma? Essa aliança, né, esta união, faz com que haja trocas comerciais e fortaleça o bloco. Então isso também auxilia muito na compra e na venda, tá? O transporte. Observem esse mapa, vocês vão ver só os risquinhos vermelhos ali, mostra malha ferroviária, pessoal. Isso aqui é só ferrovia, é só trens, né, que passam por aqui. Uns trem-bala, outros nem tão rápidos, mas observem que existe uma ligação muito grande entre esses países. Apesar de ter a sua unidade política e econômica, existe uma circulação muito grande, tá? Isso favorece a circulação de pessoas, de bens e de mercadorias.
já que eu pertenço à União Europeia, eu posso muito bem morar em um país e comprar uma casa em outro, né? E isso faz com que a movimentação econômica seja muito grande. Olha como funciona a questão aí que nós estamos vivendo do coronavírus, né? Eu não posso me deslocar para outro estado. Não devo, né? Me deslocar. Quer dizer que se eu fosse a passeio naquele estado, eu consumiria lá, faria compras, né? Então isso faz com que a economia fique mais estagnada. Com essa abertura econômica aqui e com esta facilidade, existe uma troca muito grande, tá? Aqui já vimos, essa aqui é a bandeira da União Europeia. Lembrando que nós temos aí um número elevado de participantes do bloco, né? 27, só que aqueles que têm união econômica e monetária são ali em torno de 7 países, agora 6 aí com a saída da Inglaterra, tá? Mas mesmo a Inglaterra está sentindo aí o impacto desta saída, mas nós vamos tratar disso então em outra aula, tá? Aqui então, pessoal, ó, trem europeu de alta velocidade. A Europa já é pequena, com esta tecnologia de transporte, eu consigo facilmente trabalhar em um lugar distante, tendo um deslocamento de pouco tempo. Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Os detalhes, as datas, os acontecimentos, tudo na apostila, ela é maravilhosa, dá todo esse suporte para vocês. O que a prof está fazendo? Está dando aquele norte, está inteirando, né? Junto com vocês para fazer a conexão desses conteúdos. Voltem nas atividades que não conseguiram fazer, realize, não entendeu? Anota lá no cantinho que o momento pertinente nós vamos esclarecer, ok? Até mais!